Vamos lá, vamos fazer a leitura. João 2, do 1 ao 11. As bodas em Canaã, a água Caná. em Caná. Tô sem óculos. As bodas em Caná, a água feita vinho. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E, logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Glória a Deus. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, mais uma vez me coloco nas tuas mãos, peço que me laves, me purifiques mais uma vez pela tua palavra, pelo teu Espírito, pelo sangue do teu Filho Jesus. E usa-me por graça e misericórdia para transmitir a mensagem que o teu Espírito Santo quer transmitir, e que o mesmo Espírito, o teu Espírito, esteja operando na mente de cada pessoa que vai estar ouvindo essa palavra agora e depois, porque ela ficará gravada, e que o poder da palavra opere em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa é uma passagem das mais lindas das Escrituras, das mais cheias de mensagens para nós, de revelações para nós. E passar por essa palavra sem fazer menção, não é, do próprio casamento, mesmo eu nessa noite querendo falar aqui sobre as 6 talhas, na verdade, sobre as talhas que estavam ali postas do lado de fora da casa, mas passar por essa passagem sem mencionar, né, o ocorrido, a festa, o cerimonial, o casamento que estava ocorrendo ali, sem mencionar o convite feito a Jesus e a seus discípulos, sem mencionar, né, o milagre, é, não é uma incoerência. E nós já ministramos outras vezes sobre essa palavra, e ela é tão rica, tão cheia de detalhes, cheias de curiosidades, coisas que enriquecem e mostram quão grande o poder do nosso Senhor, quão grande é a sua misericórdia, sua graça, o seu amor para conosco, não é? Então, nós começamos essa palavra mencionando que Jesus foi convidado. E que hoje também ele é o convidado especial dessa noite. Ele é a pessoa principal desse culto, desta live, desse momento de louvor que tivemos. Os louvores foram feitos em adoração a Ele. Um dos louvores que foram entoados aqui
declaram, perguntam, né, o que é que os anjos veem, ou seja, gostaríamos de ver também, ou entender o que é que os anjos veem, que assim leva-os a se prostrarem diante do trono do Senhor, da face do Senhor, e declarar que Ele é santo, que Ele é santo. A beleza do Senhor, a glória é do Senhor. E aquele casal convidou Jesus e os seus discípulos. Nós não queremos entrar nos pormenores, mas queremos chamar a atenção para algo que aconteceu, que todos nós sabemos, e que foi mencionado agora na leitura da palavra. Eu vou ter que ir mais devagar. Falta fôlego, falta força, irmãos. Mas é natural, é do tratamento. Faltou algo essencial na festa de judeus, numa festa de casamento que durava 7 dias. Alguém era contratado para fazer os preparativos, calcular tudo o que ia acontecer nessa festa. Alguém era contratado para elaborar um projeto, ver as coisas que iriam ser adquiridas, compradas, feitas, para que houvesse ali em abundância para os convidados. Comida, bebida. E alguém errou uma conta, ou errou, ou não esperava o número de convidados que foram. Eu sei que algo aconteceu e faltou o vinho. E o vinho era muito importante na festa do casamento, e alguém procura Maria. E Maria vai a Jesus. Outra coisa muito importante nessa passagem que não pode ser deixada de mencionar é que Maria, mãe de Jesus, ao ser procurada, ela procura Jesus. E Jesus diz, não é chegada a minha hora ainda. E ela diz aos servos daquele lugar, daquele casal ou daquela família, façam tudo o que ele disser. E isso serve para nós, que façamos tudo o que Jesus disser, para fazermos nos dias de hoje também. E Jesus, ele observa que estavam ali postas 6 talhas de pedra. Sim, são 6 talhas de pedra, e não de pedras. Essas talhas eram uma pedra única, cavadas no meio, e algumas maiores, outras menores, umas com mais profundidade, outras com menos profundidade. E elas estavam ali postas do lado de fora, eram 6 talhas que estavam ali. E elas tinham uma finalidade. A que se destinavam essas talhas? Elas destinavam-se às purificações legais das contaminações cerimoniais dos judeus, e acabaram sendo também utilizadas para ir além, com purificações idealizadas através de costumes que foram criados pelos homens, tradições criadas ali pelos homens. Então, o que é que acontecia? O que é que ocorria? Geralmente, existia uma talha em cada casa de judeu, ou dentro ou fora. Nesse caso, estavam ali 6 talhas, eram esperadas um número grande de pessoas. E os convidados, ao chegarem na casa, eles mergulhavam os braços naquelas talhas e lavavam até
o ombro, até os ombros, lavavam também os seus pés, e porque eles poderiam estar contaminados, imundos. Então, para fazer essa lavagem, que simbolizava ali uma purificação espiritual, é que estavam ali postas as talhas. Agora, imagine várias pessoas chegando e naquela região, naquela época, não tinha calçamento, assim, ruas asfaltadas, tinha muita poeira, barro. Imagine a sujeira que ia ficando essas águas. E elas, às vezes, eram retiradas também dessas talhas com pequenas vasilhas para fazer essa lavagem, mas muitas vezes as pessoas mergulhavam dependendo do lugar, se fossem tanques, por exemplo. Haviam tanques também espalhados em Jerusalém, onde as pessoas mergulhavam completamente. Às vezes lavavam até a roupa, mergulhavam de roupa e tudo, por medo da contaminação, né? De estarem contaminadas. E aí vale a pena lermos um texto que está no capítulo 7 de Mateus, de Marcos, perdão. Eu queria que vocês abrissem lá, em Marcos 7, para observarmos um pouco como as tradições mexiam com os judeus na época de Jesus. E depois a gente faz uma pequena associação também para a nossa vida, para nossos dias. Mateus 7, Marcos 7, perdão. Mateus na cabeça, porque hoje, quando fui ler Marcos 7, comecei a ler Mateus 7. A partir do versículo 1. Não, porque eu vou ler e vou saltear. Vocês acompanham a leitura? E é importante, depois vocês leem até o versículo 23. Mas eu vou tentar não ler todo o capítulo aqui. Diz assim: e reuniram-se em volta dele fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus conservavam a tradição dos antigos. Observe aqui, não fala de lei, fala de tradição dos antigos. Não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, e os jarros, e os vasos de metal, e as camas. Ou seja, aquelas talhas para purificação também eram usadas para lavar os utensílios. Depois, para purificação, não era só lavar com uma questão de higiene, não. Era para purificação como ritual mesmo. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos a lavar, por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu vou pular aqui para o versículo 20. E dizia: o que sai do homem, isso é que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Aí depois você volte lá para João, deixe lá aberto em João, capítulo 2. Depois você faz como os bereanos, né? E lê direitinho, meditando, né? Hoje, mais tarde, quando encerrarmos, ou amanhã.
e ver se há coerência naquilo que estamos falando nessa noite. Importa, assim, que existiam 6 talhas lá do lado de fora. Essas talhas tinham uma finalidade específica. Está escrito na palavra, eram talhas feitas de pedra para as purificações, ou seja, eram especificamente para as purificações. Está lá no versículo 6. Purificações dos judeus. Irmãos, lembram que eu há pouco tempo falei lá sobre a verdadeira religião, lá em Tiago, e citei que às vezes nós nos apegamos a questões discutíveis e ficamos, né? Aqui esse texto também tem algumas discussões sobre, por exemplo, o milagre que Jesus operou, seria o primeiro milagre dele mesmo, ou seria o primeiro milagre em Caná, porque ele foi convidado com os discípulos, e os evangelhos, né, eles falam, Mateus, Marcos e Lucas, se eu não me engano, esses 3, eles relatam a chamada ali dos primeiros discípulos, né? E Lucas, capítulo 5, se eu não me engano, ele faz menção específica de que ao chamar Pedro ali com Tiago, João, que estavam pescando, né? Os outros 2 evangelistas não fazem menção disso, mas, se eu não me engano, Lucas 5 faz menção do milagre da pescaria. E ali estavam sendo chamados os primeiros discípulos. Mas em que acrescenta isso? Né? Não acrescenta. Mas às vezes a gente quer discutir simplesmente por isso. Então, só me veio à memória essas questões, né? Que não adianta discutir coisas que não edificam e que não estão assim tão claras nas escrituras, tá? Mas essas talhas estavam postas ali para a purificação, e nós vimos lá, né, em Marcos 7, que Jesus foi indagado porque seus discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. E ali está registrado que os judeus lavavam as mãos, não comiam sem lavar as mãos, e, detalhe, lavar essas mesmas mãos muitas vezes. Se eles fossem ao mercado e voltassem, eles tinham que se lavar. Você imagine assim, se isso não se tornara um fardo na vida daqueles homens, daquela cultura. Observando que era uma tradição, não era algo que Deus havia de fato ordenado daquela maneira, que eles estavam observando. Então, você ia a Jerusalém, por exemplo, adorar, imagine várias pessoas de várias nações iam a Jerusalém adorar. Então, você vai na rua, se alguém trombasse em você, trombou no judeu, imagine a neurose que ia ficar na cabeça daqueles homens ou mulheres. Será que eu estou imundo agora? Será que aquela pessoa que tombou em mim teve contato com o defunto? Será que se fosse uma mulher, por exemplo, nós sabemos que na cultura judaica, a mulher nos seus dias, né, de menstruação era considerada impura. E qualquer pessoa que tivesse contato com ela físico também era considerado impuro. Então imagine, irmãos, essa situação. E aí passou, por que o Senhor está falando disso? Eu estou falando disso, irmão, porque tem um propósito nesse negócio aí, de Jesus mandar encher aquelas talhas com água. Por que ele não mandou encher os barris ou os recipientes onde estavam o vinho que acabou? Porque se tinha vinho e o vinho terminou, ele estava guardado em algum recipiente. Então, por que Jesus manda, para fazer um milagre da transformação, encher justamente as talhas da purificação? E aqui eu já tiro uma grande lição disso, porque os homens tinham aquilo ali como algo essencial para se sentirem puros ou purificados da contaminação, que não era exatamente uma contaminação por sujeira, barro, essas coisas, era uma contaminação espiritual. E isso se tornou um fardo pesado. Jesus disse que o fardo dele é leve. Então, Jesus estava começando a mostrar ali que a sua vida, a sua vinda,
a sua chegada para trazer graça iria mostrar ao homem que a sua graça era muito superior a toda e qualquer tradição. Isso traria para os homens a verdadeira purificação. Os judeus entendiam que a purificação era de fora para dentro. O texto que lemos lá em Marcos 7 nos mostra Jesus dizendo que se não houver a purificação de dentro para fora, não adianta a purificação ser de fora para dentro. Jesus fala em João 13, ali há um relato onde Jesus lava os pés dos discípulos, vocês lembram? João 13, depois é só você anotar aí. Em João 13, 10, ali, nesse contexto, ele está lavando e Pedro se recusa. E Jesus diz, olha, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí ele diz, então, não só os pés, lava minhas mãos, lava minha cabeça. E Jesus diz para Pedro, não, aquele que foi lavado, não precisa mais aquele que foi purificado. E vocês já estão lavados, nem todos, porque ele sabia quem iria trair. Mas ele diz a Pedro, e em João também, capítulo 15 e verso 3, diz assim, João 15, 3 diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, a lavagem que purifica o homem não é um banho externo de água, mas a lavagem pela palavra. E o verbo se fez carne. Aleluia. Então, Jesus usar aquelas talhas tem um sentido espiritual. Aliás, tem vários. E um deles é esse. A água que estava sendo usada ali para a purificação acabou. Deve até ter ficado um restinho, deve ter ficado uma sujeira, misturado com outra água. E Jesus está mostrando que até a sujeira ali, quando cai, a água que ele envia, a água que ele manda, tudo se torna puro e diferente. Diferente. Aquela água lá, os homens lavavam, saíam, tocavam, se tornavam puros de novo, lavavam, saíam ali, não purificava, na verdade, nada, era só um cerimonial, algo que representava, mas não surtia efeito, nós sabemos disso hoje. Mas quem é tocado pela água chamada Jesus, mulher, se tu soubesses quem te pede de beber. É diferente. É diferente, irmãos. Então, primeiro, coisa que eu observo ali é que Jesus está mostrando que aquilo não tem sentido. A função das talhas tinha terminado porque tinha chegado quem de fato iria purificar Israel e todo aquele que, na verdade, nele cresce. Amém. Depois Jesus, irmãos, é assim, ele diz assim, né? No próprio versículo 6, diz assim, em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Por que é que a Bíblia fala da quantidade de água, de litros d'água que caberiam ali? Porque tem sentido. Cada metreta equivale a 40 litros. Ou seja, 2 ou 3. Se a gente levar em consideração 3, seriam 120 litros por talhas. 6 talhas dá 720 litros. 720 litros, irmãos, de vinho. Assim, o vinho acabou. Ninguém sabe ao certo, sabemos assim quanto tempo faltava para terminar a festa. Mas 720 litros, me parece que o Senhor também está mostrando ali, que ele mandou encher até a boca. Eles encheram, na verdade ele mandou encher, e eles encheram, os servos encheram até a boca. O que é que ocorre, irmãos? O que é que eu entendo com isso? Jesus é convidado para o casamento. E nós, né, essa mensagem já fica clara em nossa mente, nós precisamos convidar Jesus para a nossa vida, nosso casamento, nossa vida cotidiana. Quando ele vem, e ele vem se for convidado, ele diz, estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei. Então ele vem quando é convidado, e quando ele vem, assim, só glória. Amém. Efésios 3:20 diz que ele é aquele que vai além, né? É aquele que tem poder para dar muito além daquilo que nós podemos pensar, imaginar, pedir.
segundo o poder que em nós opera. Então, aquele vinho, com certeza, deu e sobrou como uma gentileza ali para o casal. E, assim, o de melhor qualidade, né? Mais ou menos 720 litros. Então, assim, Jesus é aquele que dá em abundância. Vamos ver o versículo 7. Assim, disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram até em cima. E aí, irmãos, observem. O que é que vai acontecer agora, depois que esses homens enchem a talha? Um milagre. Vocês percebem junto comigo que não houve nenhum tipo de espetáculo, nenhum tipo, Jesus não levanta e faz um, né? Não diz a Bíblia que Jesus levantou e fez uma cena assim, houve um silêncio, e ele ergue as duas mãos aos céus e diz, meu Pai, Pai de Abraão, diz, não estou levantando crítica aqui à oração, pelo amor de Deus, irmão. Me entenda, por favor, espere eu terminar e me entenda. Não houve ali uma coisa espetacular, uma coisa que chamasse a atenção das pessoas, algo que fosse assim, pirotécnico, né? Vamos atrair agora a atenção, porque Jesus já sabia o que ele iria fazer. Mas ele simples, de forma simples, diz, olha, enchei de água essas talhas e encheram-nas até em cima. Não há. Você já percebeu que, as 6 talhas lá, que eu não disse no início, porque é uma coisa meio polêmica, mas não tem problema nenhum dizer. 6 na Bíblia é o número do homem. O homem foi criado ao 6º dia. Né? Lá em Apocalipse fala que o número do anticristo, da besta, do anticristo é 666, número de homem, representando o homem caído, né? 7 é um número muito importante no judaísmo, né? Um número algo que é completo. Deus fez o mundo em 7 dias, enfim. São 6 talhas ali representando o homem. Pedra, 6 talhas de pedra. Pedra, muitas vezes, né? O Senhor diz que a igreja, né, são pedras vivas, né? Jesus chama Pedro de pedra. Então, assim, tem simbologias que são significativas. Sim, para nós, essas coisas, irmão, de espetáculo, é coisa de homem para atrair atenção. Não são os milagres são bênçãos, são de Deus, eles acontecem cotidianamente na nossa vida, nós é que não enxergamos. Tem coisas que nós não enxergamos como milagres, são milagres. Há sinais, há maravilhas acontecendo. Muitas vezes nós somos apenas ingratos. Mas quem salva o homem é o poder do evangelho pregado. Paulo diz isso em Romanos 1,16, que não se envergonhava do evangelho, porque ele é o poder de Deus. Quem salva é Cristo. Foi a cruz, o sacrifício, a ressurreição selou isso. Mas isso tudo a gente encontra na pregação do evangelho. Arrependei-vos e crede no evangelho. É chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus. Aleluia! Então, assim, não há espetáculo. Nós é que às vezes queremos criar coisas que Deus não fez. Aí o que acontece no versículo 8? Tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. Tem coisas que você e eu temos que fazer. Jesus não vai fazer. Jesus poderia ter dito a eles, enche lá as talhas, eles encherem, e para mostrar que era ele mesmo que estava fazendo o milagre, ele pegava lá um pouco dessa água, agora transformando, e ele mesmo levava ao mestre-sala. Mas ele manda que os servos façam isso. Alguns ficam imaginando o peso, talvez, na mente desses servos, mas servo ali não tinha que fazer mesmo. Ir lá pegar, eles não sabiam que ali já tinha transformado em vinho, né? Eles iam pegar um pouco d'água para levar para o mestre-sala provar a água suja, misturada com o resto de água das talhas das purificações. Imagine,
Eles indo e pensando assim, quando o seu mestre beber dessa água aqui, vão mandar me matar. Mas o Senhor mandou. Nós deveríamos agir assim, como aqueles servos. O Senhor mandou, a gente faz. Muitas vezes nós não fazemos. E olha que aqueles servos nem eram discípulos de Jesus. Eles eram apenas servos. É por isso que eu disse que você pode ser servo e não ser discípulo. Mas todo discípulo é servo, que obedece ao Senhor. E eu acredito até que depois daquele dia ali, depois daquele momento, muita gente ali passou a ser discípulo de Jesus e quem sabe alguns desses mesmos servos. E aí acontece o grande milagre. O grande milagre, a água se transforma em vinho. Preste atenção na diferença. A água é sem sabor, sem cheiro e sem cor. Ou seja, pessoas que têm dificuldade de beber água como eu, água é sem graça. É vital. Mas água de beber, aquela água nem era água potável, nem era água de beber. Aliás, era uma região que tinha certa dificuldade com água potável. Aquela região. O vinho tem cor, tem cheiro e tem sabor. Ou seja, Jesus transforma tudo que é insípido, inodoro, Amém. nas nossas vidas, Aleluia. em algo que traz alegria. Amém, Jesus. Algo precioso, porque naquele momento era alguma coisa muito preciosa para aquele casal e para aquelas pessoas que estavam ali, o vinho. E Jesus transformou a água em vinho. Jesus transformou a ideia do fardo de estar se lavando toda hora, lavando as mãos toda hora, medo da purificação, em graça de ser de uma vez por todas purificado pela palavra, e aquele que está purificado não precisa mais ser lavado. Amém. Glória a Deus. Ele Glória. transformou isso. Amém. Ele transformou isso na sua vida? Amém, Jesus. Ele transformou a sua vida? Ele transformou a água em vinho? Sua vida que era insossa, sem graça, foi transformada? Lembra da parábola dos talentos? Deus não dá talentos para serem guardados, e sim para serem negociados. Jesus não transformou aquela água em vinho para ser admirada nas talhas, mas para ser servida e para ser proveitosa a todos que estavam ali. Jesus transformou sua vida. Ela está sendo proveitosa para a vida de todos ao seu redor. Ela está sendo servida. Ele disse que aquele que cresce nele, rios de águas vivas fluiriam do seu interior. Você tem dons. Para que servem os dons? Você tem repartido os dons? Lembre sempre, a partir de hoje, aquela água transformada em vinho dentro das talhas. Não foi transformada para ficar dentro das talhas. Aleluia, não foi transformada. Aquele que está dentro de mim, dentro de você, ele não está para ser preso dentro de nós, mas para ser compartilhado. Você tem dons? Eu estou esperando para ser abençoado através dos seus dons. Todos estão esperando para serem abençoados através dos seus dons. Os convidados estavam ansiosos esperando por vinho na festa. A humanidade está sedenta, ansiosa, esperando pelo vinho que é o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus. Amém. Então, irmãos, aquelas talhas têm uma mensagem profunda para as nossas vidas. Jesus, como dizem alguns, né? Chegou chegando. Chegou logo virando, transformando tudo. Mudando o sentido que estava errado para o sentido correto. E nós, muitas vezes, queremos viver de tradições. Eu não vou ficar aqui citando algumas coisas, porque nós estamos ao vivo, vai ficar gravado. E aquilo que eu menos quero
é ferir ou desrespeitar a fé de quem quer que seja, né? Magoar alguém, não é a nossa intenção. E sim pregar a Bíblia, né? Eu ia dizer a verdade, nós sabemos que a Bíblia é a verdade, mas quando a gente diz assim, pregar a verdade, às vezes soa mal no ouvido das pessoas, de outras pessoas, né? De algumas pessoas, elas pensam que a gente está sendo arrogante, dizendo que nós temos a verdade e só nós temos a verdade. É assim, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Então, quando a gente diz pregar a verdade, é falar de Jesus de forma simples, objetiva, como a Bíblia diz que ele falou, como a Bíblia narra sobre ele, como a Bíblia fala dele. Porque é ele o Salvador, a glória é dele, a honra é Amém. dele, o Amém. poder é dele, os sinais, Tudo as é dele. maravilhas, os dons são dele. Ele dá para a gente operar através dele, para ele, por ele. Glória a Deus, por intermédio dele. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Senhor Jesus. Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós, muitas vezes, queremos viver de tradição. Deixa eu falar de uma bem antiga, um pouco mais antiga do que eu, que alguns não sabem hoje, outros provavelmente não lembrem, mas houve uma época em que mulher andar de bicicleta era pecado. E onde está isso na Bíblia? Não está em lugar nenhum. Então foi tradição criada por alguém, né? Mulher parar os pontos. Não, não vou falar muitas coisas porque tem, né? Tem gente que ainda usa algumas coisas como essas, né? E afirma que é pecado e diz que fizer vai para o inferno, não vai. Nós não estamos aqui para discutir essas coisas porque só existe um juiz, ele vai julgar todas as coisas. Mas a nossa responsabilidade é ministrar a palavra e fazer de tudo para interpretá-la com muita honestidade, seriedade e sem querer ir além daquilo que realmente ela diz. Então, que Deus continue nos abençoando. Eu espero que a palavra tenha edificado a sua vida. Amém. Eu gostaria que vocês que né, anotaram o texto, tem o texto aí, depois só vocês voltarem ao vídeo se perderam algum texto e né, meditem. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer novas revelações aí à mente de vocês, o coração de vocês desse texto. É um texto maravilhoso, muito profundo. Nós poderíamos passar a noite toda falando sobre ele aqui, falando sobre as revelações, falando sobre né, as curiosidades, a questão cultural, né, o que representava realmente essas talhas e a purificação para o judeu da época, né, como elas eram importantes ali estarem na casa. Elas estavam vazias porque certamente todo mundo já tinha feito uso da água para se purificar, né? Enfim, eu espero ter sido útil para você nessa noite. Espero que o Espírito Santo de Deus tenha me usado completamente. Em momento algum eu tenha fugido aí e dito alguma coisa do homem, mas que Deus nos deu a noite abençoada em Cristo Jesus. Amém. Amém? Amém. Você quer falar alguma coisa, minha esposa? Deus, então, abençoe todos. Eu vou pedir à minha esposa, eu quero agradecer a Deus porque consegui chegar no fim. Amém. Eu comecei a né, perder o fôlego, mas agora estou terminando bem, tranquilo. Ah, paz, André, a André. paz, meu amigo. Deus continue Paz, André. abençoando. Ainda Nádia. bem que eu não vi que você estava aí, André. Quando você está aí, eu fico meio, né, tenso porque sobe muito o nível, né? Um escritor, um homem cheio de Deus, de conhecimento da palavra. Você é bênção, viu, André? Você, sua Verdade. Sua esposa, sua família. família. Saudade de vocês. Abraço na Igreja Gloriosa. Irmãos, nós estamos aí quase com 800, quem diria, né? 790 inscritos. E a Deus continue nos abençoando em Cristo Jesus. Amém. Vou pedir a minha esposa que ore encerrando. Tá bom? Amém. Oremos. Graças te damos, Senhor. Graças te damos porque conseguimos, né, chegar até o final de mais uma reunião em que o Senhor falou através da vida do teu servo, falou aos nossos corações, que nós possamos, ó Pai, entender realmente essa palavra e que possamos colocá-la em prática em nossas vidas. Te agradecemos pelo fôlego de vida. Te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor mais uma vez usou o seu filho
Muito obrigada, Senhor, porque nós estamos com os ouvidos atentos para sermos edificados pela tua palavra. E temos certeza, meu Deus, que essa palavra chegou aos nossos corações. Continua nos abençoando, abençoando todo o teu povo, que cada um agora também, Senhor, sinta, tenha uma noite, né, de sono tranquilo na tua presença, um sono que restaure, nos dando força para amanhecer e vencer mais um dia na tua presença. Amém. Muito obrigada por tudo. Nós te rendemos graças, Senhor. Em nome de Jesus, continua conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.